Você está alegre? Então vamos dizer de novo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não haveria lugar melhor para estar nesta manhã do que estarmos juntos aqui reunidos aos pés de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Queridos, 15 dias de férias já deu para dar saudade, não deu? Pelo menos eu senti saudade dos irmãos, né? Foi muito bom poder sair um pouco, descansar com minha família e poder também participar da formatura do doutorado lá em Belo Horizonte. Agradeço aos irmãos pela manifestação de carinho, as orações também dos irmãos por mim e pela vida da minha família. Eu estou muito feliz porque hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais, e tenho plena certeza que cada filho aqui já pôde abraçar o seu papai. Mas eu quero também pedir perdão a alguns, que às vezes eu falo ou não falo parabéns pelo Dia do Pai, e a pessoa, como me respondeu, né? Eu não tenho filhos, né? Aí eu fico assim agora, né? Então eu não sei quem tem filho e quem não tem. Então, no via das dúvidas, parabéns para todos os pais coletivamente, porque aí eu não vou cometer uma gafe de falar Dia dos Pais para alguém que mesmo com cabelo branco, às vezes, não teve filho por algum motivo, né? Mas nós queremos agradecer a cada papai aqui nesta manhã. Você que nos visita, você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus Cristo. Tenha plena certeza, você não veio aqui porque você quis. Foi o Espírito Santo de Deus quem trouxe você neste lugar. E eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Eu gosto muito desse texto para ler e meditar nesse dia chamado Dia dos Pais. Provérbios, capítulo 4, assim nos ensina a palavra do nosso Deus. Provérbios 4, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Vamos falar juntos? E você terá vida. Vamos parar aqui, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque para nós é uma alegria estar aqui, mais uma vez, depois desses 15 dias de férias, com esta linda família, a nossa família, a tua família, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Obrigado a Deus por todas as maravilhas que o Senhor tem operado aqui neste lugar. Obrigado por cada líder desta igreja, cada membro desta igreja. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós estamos aqui com os corações alegres, agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos papais. Aqueles, ó Deus, que hoje não têm mais o seu papai, que o teu Espírito Santo esteja consolando, confortando, porque palavras podem ser belas, ó Deus, mas só o teu Espírito Santo é quem tem a capacidade de neutralizar esta dor e esta saudade. Eu peço a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que iremos agora ouvir da tua palavra. Cremos, Senhor, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, o domínio, a glória e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo, a Ti, ó Deus Pai, a Ti, ó Deus Espírito Santo. Nós te adoramos e nós fazemos esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Há certo tempo atrás, eu li uma história de um pai que não sabia reagir de modo muito amoroso. Você filho, você filha que está aqui, você pode dizer que o seu pai é um homem muito amoroso? Calma, não fale, talvez você vai falar uma mentira, né? Seu pai é uma pessoa amável o tempo todo, ou ele tem hora que estoura um pouquinho, fica nervoso com você. O que é interessante é que nessa história, tudo irritava esse pai dentro de casa. Um chinelo fora do lugar, um farelo de pão na mesa, alguma coisa que alguém quebrava, ou um aparelho que deixavam ligado. E um dia esse pai, ele foi capaz de brigar com a sua filhinha de apenas 3 anos de idade. Uma criança de 3 anos de idade. Sabe por quê? Porque a sua filhinha estava desperdiçando, aos olhos dele, um rolo de papel de presente, porque era um papel dourado e era um papel muito caro, mais caro que os comuns. E ela estava ali, puxando, amassando, embrulhando aquilo, e ele ficou furioso.
Quando ele viu que aquela pequena menina estava embrulhando uma caixinha com aquele papel dourado e gastando muito papel, embolando mais ainda, e ele simplesmente falou: minha filha, você está gastando, você está achando que eu ganho dinheiro assim, como água caindo numa cachoeira? Não, para com isso, já está bom demais. Aquela menina foi com os olhinhos cheios de lágrimas e foi para o quarto chorar. E apesar de tudo isso que o pai falou com ela, na manhã seguinte, que era a manhã do Dia dos Pais, a sua filhinha levou aquela caixinha de presente, muito mal embrulhada, com aqueles papéis dourados, todo embolados, e disse: isso é para você, paizinho. Feliz Dia dos Pais. Eu estava fazendo isso ontem para o senhor de todo o coração. Aquele homem se sentiu envergonhado pela maneira que ele reagiu com ela no dia anterior. Mas, por incrível que pareça, ele voltou a explodir com a menininha. Quando ele consegue tirar, então, aquele papel dourado que já não servia para nada, todo amassado, e ele pega a caixinha, e quando ele abre a caixinha estava vazia. E foi então que ele gritou para a filha dele: minha filha, vem cá, você não sabe que quando se dá um presente para alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? E aquela menininha, então, mais uma vez, com os olhos cheios de lágrima, olhou para cima, com a sua boquinha trêmula, disse: paizinho, ela não está vazia. Eu estou desde ontem soprando muitos beijos dentro dessa caixinha, todos para você. Meus queridos, a chave emocional daquele pai virou naquela hora. Ele morreu de vergonha de agir assim com uma criança de 3 anos. Imediatamente ele abraçou aquela menina e suplicou que ela o perdoasse. E diz a história na vida desse homem, que aquele homem guardou aquela caixinha dourada pelo resto da sua vida. E sempre quando ele estava triste, chateado, deprimido, ele pegava aquela caixinha dos beijinhos da sua filha de 3 aninhos, que o ensinou a ser um pai de verdade, com beijinhos imaginários, e ele recordava da sua filha, agora já casada e vivendo a sua vida, todo o amor, toda a pureza, toda a dedicação que a sua filha tinha colocado ali. É por isso, meus irmãos, que ninguém tem maior riqueza do que essa na sua vida. Um pai, ele tem esta riqueza do amor, dos beijos daqueles que são da sua casa. Beijos da esposa, beijos dos filhos. Não tem nada melhor do que receber o carinho daqueles que são da nossa família. Se você tem uma família, você é uma pessoa bendita. Se você não tem uma família, você tem, porque a Igreja de Jesus também é a sua família. Meus irmãos, eu tenho aprendido na minha vida ministerial e também como filho que eu sou e como pai, que um filho ou uma filha provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus no seu próprio pai. E nesta manhã, nós vamos ver nesse texto de Provérbios 4, uma exortação de um pai, que foi feito justamente no leito da sua morte para o seu filho. Ele estava já idoso, já estava sabendo que ia partir, e ele precisou dar alguns conselhos para o seu filho. Este pai, ele não só gerou e cuidou desse filho, como também ele procurou dar o seu melhor, ele procurou dar a sua atenção para esse filho. Foi um pai que errou demais com os outros filhos que ele teve, mas pelo menos com este filho aqui, ele procurou realmente consertar-se como pai, e ele passou a ser um pai presente, e não um pai ausente e omisso como ele tinha sido com os outros filhos. E o seu filho lembrou desses conselhos. O seu filho, então, relatou neste livro, chamado de Livro de Sabedoria, Provérbios, essas instruções como prova de que seu pai realmente soube educá-lo. Aqui está um texto escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Quem foi este pai? Quem foi este filho? Nós sabemos muito bem. Este pai foi Davi. Eu sabia que ia cair, mas tudo bem. E este filho foi o sábio rei Salomão. Então aqui está um recado de Davi, um paizão, um homem que falhou muito, um homem que errou muito, mas ele foi chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha sensibilidade para com Deus. Então, com Salomão, seu filho, ele procurou viver de uma forma correta como um pai. E eu quero pensar com os irmãos como ser um pai segundo o coração de Deus. Quero pedir a todos os pais presentes, fiquem em pé, por gentileza, todos os pais. E nós vamos falar juntos esse tema. Vamos juntos? Como ser um pai segundo o coração de Deus. Só vocês, pais.
Amém. Podeis assentar. Primeira lição. O texto de Provérbios 4 nos mostra que um pai se torna segundo o coração de Deus quando ele se torna num verdadeiro exemplo para a sua geração. Vamos falar juntos? Quando ele se torna num verdadeiro exemplo para a sua geração. E exemplo não é aquele pai que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já ouvi isso de um pai uma vez falando, com um cigarro na boca, fumando, e o filho falando, pai, para de fumar, isso está fazendo mal na sua vida. Ele disse, você nunca vai fumar, meu filho, eu já estou perdido mesmo, mas você não fume. E aí eu disse para aquele pai, falei assim, você está seguindo aquela frase. Ele, eu sei, pastor, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, não vai adiantar nada. O seu exemplo fala mais alto do que suas palavras. No versículo 1, Salomão disse, ouçam meus filhos. Ele estava dizendo aqui, para a sua geração, o que ele aprendeu do seu pai. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. E estejam atentos a essa instrução, e vocês vão ter o quê? Discernimento. Vocês vão ter o quê? Sabedoria na vida de vocês. Sabe o que me chama a atenção? É que Salomão se lembrou das palavras do seu pai, não como o grande rei de Israel. Em momento algum, Salomão está dizendo, ouça, porque meu pai era o cara, era o grande rei de Israel. Por isso eu sou rei agora, estou lembrando dele. Não. Salomão, em momento algum, no texto falou assim. Salomão não se lembrou do seu pai como homem de muitas riquezas, como Davi foi. Ouça, meus filhos, papai era um homem cheio da grana. Não! Salomão não se lembrou do seu pai como homem especialista em vencer guerras, porque Davi era especialista em vencer guerras. Era um homem estratégico em batalha. Salomão não se lembrou do seu pai como um homem caído pelos cantos da vida, bêbado, ou um drogado, ou até mesmo batendo na sua mãe, ou levantando a voz contra sua mãe. Salomão, em momento algum, fala do seu pai agindo assim. Na verdade, Salomão citou seu pai como um amigo. Salomão citou seu pai como um exemplo, como um orgulho de pessoa. É por isso que ele vai dizer o seguinte, no versículo 2, o ensino que eu estou oferecendo a vocês é o quê? É bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Ou seja, escuta o que eu tenho a dizer para vocês, porque o que eu tenho a dizer para vocês foi algo que eu recebi de exemplo do meu pai. É por isso que ele diz no verso 3, quando eu era criança, pequenino, ele não fala aqui na cidade de Barbacena. Vocês lembram desse negócio, da escolinha, né? Quando eu era pequeno, ainda bem pequeno, bem criança, eu estava em companhia de quem? Dos meus amigos de diversão, dos meus avós, dos meus tios. O que ele diz aqui? Companhia de quem? Do meu pai. Salomão estava dizendo, quando eu era criança, eu lembro muito bem, papai estava comigo. Eu fui um filho muito especial para minha mãe. Irmão, Salomão relembrou de que seu pai era um amigo, de que seu pai era um companheiro, de que seu pai estava sempre junto com ele. Ele lembrava da companhia do meu pai. A ideia da palavra hebraica de companhia é sempre estar ao lado de. Papai sempre estava do meu lado. Papai sempre estava com a sua mão segurando a minha mão. Papai estava sempre preocupado com o meu futuro. Meus irmãos, Salomão lembra que seu pai era alguém que queria vê-lo como um homem de respeito, como um homem de sucesso na vida. É por isso que ele vai dizer no versículo 4, ele, esse papai, esse meu companheiro, este exemplo de vida, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Meu pai sempre falava isso para mim. Na semana passada ele esteve aqui em Petrópolis, que ele começou a fazer um tratamento na vista, no hospital de olhos aqui de Petrópolis. E eu pude ir lá recebê-lo na van, quando ele estava ali descendo. E o sentimento que veio no meu coração quando eu vi meu pai ali dentro daquela van, de um homem bem encurvado, já com a idade avançada, sem condições de enxergar ninguém. Ele não me reconheceu. Quando ele me viu, pensou que fosse o motorista. Eu abracei forte e eu falei bem alto no ouvido dele. Ê, paizão, meu herói. Ele olhou para mim, passou a mão no meu rosto e disse, meu amado filho, Hélio, até você. Eu falei, sou eu, pai. Estava te esperando. Sabe, irmãos, eu olhei para o meu pai e vi, Senhor, me dê a graça de ser um pai como o meu pai foi comigo. Um servo do Senhor, um exemplo de Deus e um homem segundo o teu coração que me ensinou. Justamente meu pai falava esse versículo, ouça meu filho, o que eu falo de coração,
Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Eu louvo a Deus por cada tapa que eu recebi do papai. Hoje em dia, um pai dá um tapa no filho, é processo nas costas, não é mesmo? Cada tapa que eu levei, cada chinelada com a marca havaiana que ficava aqui, que a minha mãe dava em mim. Eu louvo a Deus por isso, porque se eu passei por esse processo, porque isso forjou o meu caráter, me amadureceu. E se eu sou o que eu sou, devo isso a meus pais. Meus irmãos, eu pude ver o meu pai ali fragilizado, quase como um bebê, sem condições até mesmo de ir ao banheiro sozinho. Eu sei que muitos aqui já passaram por isso ou passam por isso hoje, mas a gente faz isso por amor e com gratidão a Deus, porque aquele pai deu a vida, lutou para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. Meus irmãos, no Antigo Testamento, nós encontramos diversas vezes palavras de exortação para os pais educarem seus filhos na presença do Senhor desde criança, para que o filho um dia não viesse envergonhar o seu pai e a sua geração. E Salomão relatou no capítulo 4 que seu pai, o rei Davi, se preocupou em ter tempo para lhe ensinar e disciplinar naquilo que fosse necessário. E parece que hoje, muitos filhos não gostam de ser disciplinados e orientados. Parece que os filhos olham para os pais e simplesmente falam, puxa vida, papai e mamãe têm uma ideia muito retrógrada, ultrapassada. Só que a disciplina faz parte do forjar da personalidade da criança. E por causa disso, meus queridos, muitos filhos acabam seguindo uma vida frustrada quando crescem, porque não aceitaram a disciplina e muito menos não conseguiam ouvir a palavra não dos seus pais. Você conhece pais que falam sim para tudo que o filho quer? Pai, eu quero um celular. Tudo bem, filho, eu vou comprar, mas eu quero o último modelo. O iPhone é 16, né? É 16 ou é 17? 16, né? Eu quero 16, eu quero Pro. Aí o pai, tá bom, eu vou te dar o melhor. Eu nunca tive, eu quero te dar o melhor. O pai vai lá e compra, paga em tantas parcelas e compra. Ah, eu quero fazer a viagem para Disney. Meu Deus, eu tenho que vender o carro. Tá bom, você pode ir. Ou seja, o filho pede tudo e o pai dá tudo, porque ele não teve na infância e agora quer dar tudo. Só que com isso, o filho e a filha vão crescer achando que a vida é assim, é só pedir, como self-service. Não tem limites, não sabem lidar com a palavra não. Aí quando o pai fala não, quando a mãe fala não, a primeira coisa que o filho faz é o quê? Muito obrigado, eu agradeço esse não. É assim que os filhos agem? Às vezes os filhos só valorizam o pai e a mãe tarde demais. Muitas vezes os filhos se esquecem de que o pai trabalhou tanto, a mãe trabalhou tanto, para que eles pudessem viver hoje o que eles estão vivendo. Enquanto os pais estão ali sem saúde, mas dizendo que está tudo bem. Sentindo dor, mas dizendo que está tudo bem. Irmão, Salomão sabia que seu pai poderia ter lhe dado muitas dicas de como governar bem o reino, como investir melhor o dinheiro do reino, como ganhar mais dinheiro. Só que agora ele está dizendo o seguinte, eu me alegro porque meu pai me preparou para a vida. Meu pai foi meu exemplo, meu conselheiro. Meu pai caminhou comigo. Irmão, Salomão pôde dizer com grande alegria que seu pai se preocupou em lhe educar nos caminhos do Senhor, o Deus de Israel, e encaminhá-lo no caminho da sabedoria. Qual foi a primeira coisa que Salomão pediu a Deus quando ele assumiu o reino de Israel? Deus, eu quero muito dinheiro. Deus, eu quero saúde para dar e vender. Qual foi o pedido dele? Sabedoria. Eu quero ser sábio. Assim como meu pai foi sábio, eu quero ser sábio. E você encontra isso no verso 5 ao verso 9, que eu não vou ler nesse texto. Irmãos, Davi foi um pai que errou muito. Nós conhecemos muito a saga de Davi. Mas pelo menos com Salomão, ele soube educar seu filho e ser um pai segundo o coração de Deus. Ele foi um grande amigo. A pergunta que eu faço a cada papai aqui e a mim também: será que os nossos filhos têm olhado para nós como exemplos a seguir, como seus amigos, como homens segundo o coração de Deus, ou apenas como um tirano que só sabe gritar e perder a paciência? Salomão viu em Deus um pai, porque ele viu em Davi um homem cheio da presença de Deus. Davi foi um homem disciplinador, corrigiu, mas Davi era um homem cheio da presença de Deus. Então, por isso que Salomão conseguiu enxergar em Deus um pai, porque o seu pai era temente a Deus. Este foi o primeiro exemplo que eu vejo nesse texto. Salomão viu no seu pai um modelo a seguir. Segunda lição, o que eu vejo nesse texto é que um pai segundo o coração de Deus é aquele que também sabe investir na orientação e na disciplina. Não só ser exemplo, mas investir na orientação e na disciplina. Vamos para o versículo 10, olha o que diz aí.
Salomão se lembra da disciplina. Ele disse o quê? Meu pai falava assim comigo: ouça, meu filho, aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi. Aqui está uma palavra hebraica que é apontar o dedo, é segurar na mão mostrando o caminho. Essa expressão, eu o conduzi, pelo caminho de quê? Da sabedoria, e o encaminharei por veredas retas. Irmãos, sabe o que eu acho incrível? Que quando o pai e a mãe falam, olha, não acho esse o melhor caminho, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas pai, mãe, puxa vida, mas qual é o problema de eu fazer isso? Todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Tudo bem, você não é todo mundo. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode agir desse jeito, mas o que eu e sua mãe estamos instruindo é esse caminho aqui. Se você seguir, você terá vida longa. Aí o filho e a filha ficam assim, gente, eles já são de outra geração, hoje a coisa é diferente. Não é assim que às vezes os filhos falam? Eu acho incrível que quando a criança vai crescendo, ela começa a ter uma compreensão de mundo muito diferente. Pense comigo. Aos 7 anos de idade, uma criança, até essa idade, quando ela olha para o seu papai, ela diz o quê? Papai é um sábio. Nossa, tudo que eu pergunto, o papai sabe tudo. Que orgulho que eu tenho do papai. Quando ela vai chegando aos 14 anos, já muda um pouco. Ela pensa, parece que papai se engana em certas coisas que ele diz. E não é tão sábio como eu pensava. Aquela criança cresceu, chega aos 20 anos, papai está muito atrasado com as suas teorias. Ele não é da nossa época, né? Chega aos 25 anos e diz, o velho não sabe nada mesmo, né? O velho está gagá. Quando aquele garoto agora, ou menina, já chega aos 35 anos, já tem a certeza ao dizer, com a minha experiência, papai, na minha idade, não evoluiu tanto quanto eu evoluí. Papai não sabe nem mexer no Instagram, no Facebook, TikTok. Papai não sabe usar nada disso e eu sei. Papai, na época dele, nem sonhava o que poderia ser um Facebook. Chega aos 40 anos, a pessoa passa por uma luta. Não sei se eu consulto o velho nesse assunto. Talvez ele possa me aconselhar. Estou passando umas crises. Mas aí, quando chega aos 60 anos, que pena, papai morreu. A verdade é que ele tinha muita ideia notável. Quando chega aos 75 anos, pobre papai, ele era sábio de verdade. Como eu lamento chegar a essa conclusão tão tarde. Infelizmente, o que nós vemos hoje, que muitos filhos passam por essa fase das suas vidas, e só conseguem entender que o seu pai ou a sua mãe eram sábios e o amavam e faziam aquilo por amor, depois que os pais morrem. Eu tenho aprendido na minha vida como filho e como pai, que até que um homem perceba que o seu pai estava certo, ele precisará ter um filho um dia, se tornar pai, para ouvir de seu filho com muita convicção que ele, agora pai, estava errado também. Só quando você tiver filhos, queridos filhos, vocês vão entender o que seus pais passaram. Meus queridos irmãos, corrigir um filho ou uma filha é algo muito triste quando o pai tem que corrigir porque é necessário, porque o filho não obedeceu. Dói no coração do pai e da mãe. Mas a Bíblia fala muito sobre correção. A Bíblia exalta essa postura do pai em orientar e disciplinar os seus filhos. E, meus irmãos, quando os filhos erram, você tem que corrigir, claro, em amor, mas precisa corrigir. Não pode passar pano quente na cabeça. E as coisas estão ficando tão estranhas que os pais são proibidos hoje de corrigir seus filhos. E entenda uma coisa, o que eu estou dizendo nesta manhã, corrigir não é espancar. Corrigir é demonstrar zelo, preocupação com o futuro dos seus filhos. Corrigir é falar, mesmo que às vezes seja um pouco mais duro, mas recheado de amor. Ou então a Bíblia está completamente ultrapassada. Ou então a Bíblia simplesmente está precisando de reforma, como diz alguns, Edeltim. Na verdade, os homens estão se afastando de Deus. A palavra de Deus conta uma história de mais de 6.000 anos. E aqui nessa história nós encontramos muitos ensinamentos que até algumas décadas atrás eram preciosas, mas agora já está ficando ultrapassada na pós-modernidade. Abra rapidamente a sua Bíblia em Provérbios 13. Veja o que diz o verso 24. A pergunta que eu faço para todos aqui presentes: vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Se ela é a palavra de Deus, é boca de Deus falando conosco. Palavras escritas por homens, inspirados pelo Espírito
santo. O que diz Provérbios 13, verso 24? É de alguém que estava gaga, ultrapassado? Que diz aqui, quem se nega a corrigir seu filho, não. Quem o ama, não hesita em disciplinar. Aqui fala disciplinar, espancá-lo? Não, discipliná-lo não é espancar. Agora vamos para o capítulo 22, Provérbios, verso 15, vamos ler? Provérbios 22, 15 diz o quê? A insensatez está ligada ao coração de quem? Da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Que vara é essa? Um pedaço de pau? Para espancar? Não, era uma varinha fina. Ela apenas só queimava na pele, nem machucava. Essa era a famosa vara da correção. Porque muitas vezes os filhos só acordavam quando tinha essa vara. Eu morria de medo do chinelo havaiana. E engraçado, parece que o chinelo da minha mãe tinha um GPS. Eu estava escondido já atrás de uma coluna, ela jogava o chinelo e ele ia certinho lá onde eu estava, né? Incrível aquilo. Provérbios 23, verso 13. Outro texto. Tem muitos, mas eu vou parar aqui. Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a corrigir com a vara, ela não morrerá. Meus irmãos, isso aqui é investir na disciplina dos filhos. Antes que os filhos caiam num precipício do mundo. Eu disse para os irmãos aqui que na minha infância em Nova Friburgo, lá nós gostávamos de ficar muito em cima da laje. Hoje eu quase não escuto mais essa palavra laje. Eu não sei se aqui em Petrópolis é terraço, mas lá era laje mesmo. É laje ainda, né? Que bom estar na região serrana, né? E eu lembro muito bem que nós estávamos ali e alguns amigos, porque amigos que são amigos vão te conduzir para caminhos certos, não para andar na contramão da vontade de Deus. Eles simplesmente falaram, vamos jogar pedra no ônibus que está subindo. E aí a gente começou a jogar, entramos na onda dos amigos. E o ônibus passava bem em frente, onde era a nossa casa, subia para um lugar chamado Alto de Olaria. E de repente, um dos nossos amigos usou um estilingue. Quando ele usou um estilingue, aquela pedra quebrou o vidro do motorista e ele saiu correndo, pulou o muro e foi embora. E quem ficou com as pedras da mão ali olhando aquilo? Eu e meu irmão. De repente, quando a gente ficou olhando aqui, a gente largou a pedra e desceu, saiu correndo também, assustados, né? Que a gente não esperava. A nossa pedra acho que não chegava nem perto da casa do vizinho, e muito menos chegava lá onde estava o ônibus, né? Ele com aquele estilingue, ele foi embora e deixou o estilingue em cima da laje. O que aconteceu no dia seguinte? Meus pais souberam que a gente estava ali em cima porque saiu no jornal A Voz da Serra. Delinquentes quebram vidro de ônibus no Alto de Olaria. Que palavra forte. E eles estavam próximos. Aí quando falou próximo da rua, eu falei assim, meu Deus. Meu pai me chamou e falou assim, olha só que coisa cruel, né? Crianças que não teve boa criação. A gente estava ali assim, né? Essas crianças têm que ir para a cadeia. O juizado de menores vai buscar essas crianças. Se eu souber, eu denuncio. Pai, eu e meu irmão estávamos na laje, os garotos estavam com a gente, foram eles que jogaram a pedra. A gente jogou, mas não... Vocês jogaram, mas não pegou lá não, pai. Vocês fizeram isso, pai. Eles estavam com o estilingue, eles jogaram e foram embora, pai. Eu vou chamar o juiz. Não, pai, a gente ajoelhou, não faça isso com a gente, pai, a gente está arrependido. Meus irmãos, o papai abraçou a gente e falou assim, olha, vocês não precisavam ter falado, porque a sua tia viu vocês fazendo isso. Ela viu que os meninos realmente atiraram a pedra, mas eu queria que vocês falassem a verdade para mim. Eu sou amigo de vocês. Cadê esses meninos? Sumiram. Nunca mais vimos aqueles garotos. Agora, sabe o que aconteceu comigo? Eu peguei trauma da Kombi branca com escrito Juizado de Menores. Toda vez que eu ia para a igreja com a Bíblia na mão, via o Juizado de Menores. Parecia um delinquente, você já viu? Quando vê a polícia, sai correndo. Meus irmãos, isso fica na nossa mente. Quando o filho não obedece aos pais, ele vai cair num precipício. Porque esses pseudos amigos só querem te levar para a bebida, para a imoralidade. Na hora que a coisa aperta para o seu lado, eles vão o quê? Sair fora. O que Salomão disse no capítulo 4, verso 13? Apegue-se à minha instrução. Não abandone, meu filho. Guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Vamos falar juntos? Porque dela depende a sua vida. Filhos, eu creio que todos vocês querem ter uma vida longa. Então obedeçam seus pais, valorizem quando eles disciplinarem vocês e aceitem isso como amor.
Papais, os nossos filhos se lembrarão do nosso cuidado, da nossa orientação, da nossa condução sempre. Nunca nos esqueçamos nesta manhã desta frase que mexeu muito no meu coração. Meninos pequenos se tornam grandes homens pela influência de grandes homens que se importam com meninos pequenos. Vou repetir. Meninos pequenos se tornam grandes homens pela influência de grandes homens que se importam com meninos pequenos, que dão atenção, que disciplinam. Salomão se lembrou do seu pai, principalmente se você olhar o verso 23 desse capítulo 4, o que diz ali? Filho, de tudo que eu te orientei, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, guarda o teu emocional, guarde a sua mente. Irmãos, Davi deixou claro para Salomão que acima de tudo que ele tinha ensinado e disciplinado, Salomão tinha que ter um coração no altar de Deus. Salomão precisava ter uma vida completamente pautada naquilo que era puro e eterno. E isso me fez lembrar de um jovem advogado, bem-sucedido, que foi escolhido pelo 3º ano consecutivo como o melhor advogado da empresa. E a rede de TV então entrevistou aquele jovem advogado, porque o seu sucesso foi tão precoce, tão jovem, e por 3 anos consecutivos ser um excelente advogado da empresa. E ele disse o seguinte: eu agradeço todo o reconhecimento de vocês por ser um advogado de sucesso dessa empresa já por 3 anos consecutivos, mas eu sou apenas resultado do exemplo do meu pai. E ele ainda continuou dizendo: meu pai foi um homem muito trabalhador, muito ocupado. Meu pai trabalhava todos os dias na fábrica, de 7 da manhã às 7 da noite, para sustentar nossa família de 3 filhos e minha mãe. Inclusive, os finais de semana ele trabalhava e minha mãe lavava roupas para fora para ajudar. E mesmo assim, tanto ele quanto mamãe cuidaram de nós com muito amor. Mas foi no dia do meu 10º aniversário que papai me deu o maior presente que eu poderia ter recebido na minha vida. Ele me deu uma pequena caixa e tinha dentro dela um recado que dizia o seguinte: meu querido filho, que lindo, hein? 10 anos. A partir de hoje, papai vai deixar de dormir 9 da noite para dormir agora às 10 horas da noite, porque eu quero te dar 365 horas por ano do meu pouco tempo para que você possa, junto comigo, desfrutar a presença do seu papai e eu da sua presença. E o papai disse ainda: filho, nessa 1 hora, vamos falar daquilo que você quiser falar. Eu vou com você onde você quiser ir nesse momento. Vamos brincar com o que você quiser brincar. Será a hora completamente sua, filho. Eu vi que meu pai estava cansado. Eu vi que meu pai precisava daquela hora para dormir. Mas meu pai não somente guardou a promessa, disse aquele advogado tão jovem e tão bem-sucedido. Todos os anos, papai renovou este pacto comigo. E hoje, se eu sou o que eu sou, porque papai, mesmo com pouco tempo e cansado, dedicou 1 hora por dia para cuidar de mim. Queridos, nunca os filhos esquecerão das atitudes dos pais. Talvez você é um pai muito trabalhador, parabéns por você ser trabalhador, esforçado. Mas não é o dinheiro que você consegue para dar uma vida melhor para o seu filho ou sua filha que eles estão querendo. Eles querem a sua presença, eles querem o seu abraço. Eles querem que você sente no chão com eles para brincar sem celular, para rolar no tapete da sala e brincar. Às vezes eu escuto de pais que passaram madrugadas adentro, aí brincando com filhos na sala, né? Como é bonito ver isso. Isso nunca vai ser tirado do coração dos filhos. Os pais jamais serão esquecidos. E a geração sempre se lembrará desse legado. E a nossa geração vai ser uma geração bendita, porque vão ver que papai e mamãe tinham compromissos, trabalharam, mas sempre deram o melhor que puderam, do seu tempo, do seu amor, para nossas vidas. Porque um pai e uma mãe, segundo o coração de Deus, investe na orientação, na disciplina dos seus filhos, dando tempo com qualidade, mesmo que seja 1 hora. A última lição que eu vejo nesse texto, que um pai segundo o coração de Deus é aquele que mostra aos filhos o resultado de viver longe e perto de Deus.
mostra aos filhos o resultado de viver longe e perto de Deus. Vamos para o verso 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Olha o conselho do pai Davi para Salomão, e Salomão está repassando agora. Evite esses ímpios, verso 15, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. O que diz aquela famosa frase popular? Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Isso é uma retratação e uma explicação, melhor dizendo, do que retratação, uma explicação de 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que só falam palavrão, você vai falar palavrão. Se você anda com pessoas que só falam palavras agradáveis e doces, você vai falar palavras agradáveis e doces. Se você anda com pessoas que só falam de ir para motel, ir para balada, você vai acabar fazendo isso também, porque você está sendo contaminado pelo ambiente que você está se envolvendo. Davi disse isso para Salomão, evite, e Salomão está repassando para os seus filhos. Não passe nem por eles, porque eles não querem saber de Deus. Se afaste dos ímpios, porque eles, verso 16, não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem ruínas a alguém. Você já viu pessoas que têm tendência a só fazer o que é mal? Procura fazer o mal o tempo todo para o próximo. Tem prazer de ver aquela pessoa sofrendo. E diz o verso 17, eles se alimentam de quê? Da maldade, e se embriagam de violência, ou seja, bebem e logo depois se tornam violentos. Irmãos, Davi sabia o que era viver momentos longe de Deus. O que Davi fez com Batseba? Davi sabia perfeitamente o erro que ele cometeu, principalmente quando ele desejou a mulher do próximo, e mais, ele proporcionou a morte do marido dela, porque Davi fez isso, e nós sabemos da história de Davi. Davi sabia o que era ter uma vida de bebidas, uma vida de imoralidade, uma vida de violência. Ele era um homem que sabia lutar. Só que agora, ele está simplesmente deixando claro para Salomão, Salomão, fuja disso. Eu sei que isso fez na minha vida. A pessoa fica marcada para sempre. Pergunta aos irmãos, quantos aqui comentaram sobre a morte do grande pregador televisivo, Jimmy Swaggart? Quantos aqui já ouviram falar dele? Vocês souberam que ele morreu recentemente? A mídia deu ênfase na morte dele? Muito pouco. Comparado com Billy Graham? Muito pouco. O que a mídia falou? Foi o que eu vi, pelo menos a maioria delas. Morre o polêmico pregador das décadas de 70 e 80, Jim Swaggart, o homem envolvido em corrupção e imoralidade. Ele cometeu o erro lá no passado, ele pediu perdão, ele lutou para fazer o que é certo, e ultimamente pastoreava uma igreja já idoso, cantando, adorando ao Senhor, mas as pessoas se lembravam dele como? Como um pecador e adúltero, não é isso? Porque as pessoas não perdoam, sempre vão lembrar. Enquanto Deus perdoa o nosso pecado, Ele vira a página e nos dá uma página em branco. Ele é misericordioso. É por isso que diz a Bíblia em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos dá uma página em branco. Quando você fala, Senhor, me perdoa, eu tinha pecado naquela vez, naquele ano. Que pecado, meu filho? O Senhor sabe, não, eu apaguei. Você pediu perdão pelo sangue de Jesus. Você está perdoado. Perante Deus nós estamos justificados. Ele nos perdoa. Mas perante as pessoas, por isso, as pessoas sempre vão se lembrar daquilo que nós fizemos de errado. Davi falou, Salomão, não olhe para os erros que eu cometi. Salomão, lembre daquilo que eu estou falando com você agora. Se afaste dos desejos da carne. Se afaste daquilo que te leva para longe de Deus. Eu sei quanto foi ruim eu viver longe de Deus. E muitas pessoas, às vezes, são criados na igreja. Alguns filhos acham chato a vida na igreja, porque não vê a hora de crescer e realmente fazer o que bem entender e ir para onde quiser e fazer o que desejar da sua vida espiritual. Queridos filhos, como pastor, mas também como alguém que quase que nasceu dentro de uma igreja batista. Eu só não nasci na igreja batista em Friburgo, porque tinha um hospital São Lucas lá, né? Porque eu lembro desde a minha infância dentro da igreja, andando debaixo dos bancos, fazendo bagunça dentro da igreja. Sempre fui criado assim dentro de uma igreja. E nesses praticamente mais de 40 anos de vida cristã,
Eu vi muitos que foram criados na igreja, se desviaram em algum momento, porque ficaram magoados, chateados, ou porque alguém chamou atenção e não gostou e ficou embora, e acabaram se perdendo no mundo, porque acharam o ambiente eclesiástico muito ruim e o mundo muito divertido. E muitos desses voltaram para a igreja, e eu pude presenciar também a volta de alguns, e muitos falavam claramente no dia da assembleia: não se afastem de Deus, não se afaste da igreja de Cristo. Eu sou uma prova viva disso, esse jovem falando. Eu experimentei de tudo que eu queria e só tive decepção. Nada melhor do que estar aqui nos atos do Senhor, na presença do Senhor. Meus irmãos, eu vi isso acontecer muitas vezes, muitas pessoas falando isso, mas parece que outros continuam desejosos de sair da presença de Deus. Davi estava dizendo para Salomão: Salomão, o mundo oferece pura ilusão. É passageiro, é um prazer que você vai ter por um tempo. Você vai ver quem são de fato os seus amigos. Na hora que você passar aperto, você vai ver quem realmente vai estar do seu lado. Ah, mas na igreja também não tem ninguém que está do meu lado quando eu preciso. Você tem, você vai ter, pode ter certeza. Deus sempre levantará alguém. E mais, Jesus Cristo é o seu maior e melhor amigo. Ele nunca te deixará. Sabe, meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo Salomão repassando para os seus filhos aquilo que ele recebeu do seu pai. Os ímpios sempre fazem o que dá na cabeça. Os ímpios agem de forma arrogante, não querem se reconciliar. Para os ímpios, eles só pensam em si mesmos. Eles só querem se divertir. O Deus deles é o ventre. São os ímpios aqueles que nós entendemos como inimigos do casamento. Na cabeça de um ímpio, menos um casamento é melhor do que um casamento a mais. O que importa é viver o prazer. Isso é o que vem na mente do ímpio. Para os ímpios, usar droga, ficar bêbado, é mais uma fonte para libertar-se de uma vida opressiva. Para os ímpios, dar o troco no próximo é realmente agir com violência e ser honrado. Aqui quem manda sou eu. Para os ímpios, santidade é coisa de religiosos, de loucos, de mente pequena. Para os ímpios, igreja é lugar de bobo. Igreja é lugar de pessoas para dar dinheiro para pastor. Para os ímpios, ver o circo pegar fogo em casa é muito melhor do que ver uma casa reconciliada, gerando perdão. Davi estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam entender o que eu estou dizendo. Aprendam com essas experiências. Eu estou velho, eu estou morrendo, mas eu quero deixar claro para vocês: nada melhor do que estar sempre na presença de Deus. Vocês vão estar na presença de Deus, vocês vão sentir o amor de Deus, o perdão de Deus, e vocês também vão amar as pessoas que vivem com vocês, e vocês também vão perdoar. Sabe, quando eu olho esse texto, eu vejo Davi na sua velhice dizendo que o pai não é só aquele que gera e sustenta, mas o pai é aquele que demonstra amor, não só pelos filhos, mas principalmente pela mãe dos seus filhos. Meus irmãos, quando um filho vê o pai e a mãe se beijando, se abraçando, aquilo enche o coração dos filhos de alegria. O maior feito que um pai pode realizar em favor dos seus filhos é amar e respeitar a mãe deles. Davi foi temente a Deus, foi por isso que ele voltou para Deus. Foi por isso que ele começou a buscar a face de Deus. Mesmo com todos os erros, ele se fixou com Batseba, e com ela ele teve Salomão depois. E foi ali que Davi pôde dizer para Salomão: olha, não siga esses exemplos que eu cometi na minha vida, mas siga aquilo que eu estou te dizendo hoje, porque eu aprendi as lições. Eu voltei para Deus, eu me arrependi de todo o mal que eu fiz. Se vocês lerem o Salmo 51, vocês vão ver que Davi está clamando a Deus: Senhor, os meus pecados estão picando os meus rins, porque ele achava que o rim era o centro das suas emoções. Depois passou a ser o coração. No Novo Testamento a gente já sabe que tudo é na mente. Ele estava dizendo: Senhor, eu não quero, dá-me a alegria da tua salvação. Eu me arrependo, Senhor, dos meus erros. E ele deixou isso claro para Salomão. É por isso que ele vai dizer ao seu filho no verso 18, olha que lindo, Provérbios 4:18. A vereda, ou o caminho do justo é o quê? É como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Irmãos, nós sabemos que a luz da alvorada é o quê? É a primeira luz que aparece no céu ao amanhecer, até antes mesmo do sol aparecer. A claridade anuncia a chegada de quê? De um novo dia. É a chamada também de aurora ou alva. Salomão estava dizendo o seguinte: papai me ensinou que o meu caminho tem que ser como o caminho de luz.
Um caminho que brilha para que todos possam ver em mim algo diferente, algo maravilhoso. E brilhar na vida, irmãos, é ser santo em todos os momentos, sem negociar a sua vida com os prazeres desta terra. Brilhar é lidar com paciência, principalmente com aqueles que são da nossa casa. Sabe o que eu aprendo com Salomão? Diante da lembrança que ele teve com seu pai, que uma briga dentro de casa não resolvida sempre levantará muro entre as pessoas. Vamos falar juntos? Uma briga dentro de casa não resolvida sempre levantará muros entre as pessoas. É por isso que o que Davi ensinou e o que a Bíblia ensina, que diante dos desentendimentos, diante das mágoas, nós temos que aprender a lidar com a palavra reconciliação, promover a paz, ser como justos que vão brilhar diante de todos que estão vivendo em trevas. O grande problema das famílias é quando o pai e a mãe querem acertar suas divergências na frente dos filhos. É o maior erro que nós, pais, cometemos quando nós discutimos na frente dos nossos filhos. Ou quando queremos brigar até ver quem vai vencer aquela batalha. E isso desgasta, isso destrói o emocional dos filhos, isso acaba com o casamento de qualquer um. Quando nós discordamos e faíscas aparecem no ar, o que Deus quer de nós é maturidade e imediatamente que peçamos perdão e lutemos pela reconciliação. Porque para a sua vida, papai, o que vai valer daqui para frente não é só o que você fala, mas é como você amou a sua esposa, seus filhos, com atitudes, com modelo de vida cristã, como a luz da aurora. A Bíblia diz que nós erramos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da graça e da glória de Deus. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, nos amou. Amor incondicional. Ele nos amou tanto que Ele nos reconciliou. E de que maneira que Deus nos reconciliou? Através do Seu Filho, que morreu na cruz para nos dar a salvação. O que diz 2 Coríntios 5,18? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Jesus Cristo. E por causa desta reconciliação, Ele nos dá um ministério. Qual é o ministério que Ele deu para cada crente? Olha lá 2 Coríntios 5,18. No finalzinho do versículo. Nos concedeu o ministério da... Todo mundo achou? 2 Coríntios 5,18. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da... Amém. Eu e você fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, para exercermos o ministério da reconciliação. Se Deus nos reconciliou, nós temos que ser porta-vozes da reconciliação. Ou você é daquele porta-voz da briga. Ia lá, briga. Vamos lá, gente. Pensou? Você já viu gente assim, que ama ver uma briga? Imagina o irmão Paulo chegar aqui na frente, na hora de pegar aqui a ceia comigo, né? De repente o irmão Eduardo pisa no pé dele, o irmão Paulo, que é isso? Está pensando o quê? Poxa, aqui não. Aí os irmãos vêm falar, que absurdo, começar, briga. Quem vai ganhar? Na escola não acontece isso? Não acontece. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Vamos falar juntos? Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. E falar em reconciliação é porque nós somos reconciliados, e ao sermos reconciliados, alguém teve que pagar o preço. E quem pagou o preço? Jesus Cristo. Ele foi morto naquela cruz, ele foi rasgado naquela cruz, ele teve aquela morte naquela cruz, ele pôde gritar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus estava para morrer, ele disse o quê? Em alto e bom som, Tetelestai, está consumado, eu cumpri a minha obrigação, aquilo que vim fazer nesta terra. Jesus inaugurou a partir daquele dia o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. A sua família pode ser uma família bendita, se você é papai, se você é mamãe, viver esse ministério da reconciliação. Vocês conseguem entender? O nosso Abba, o nosso paizinho querido, o Deus Todo-Poderoso, mandou o seu Filho tão amado morrer naquela cruz, para que eu e você fôssemos reconciliados, vivêssemos o ministério da reconciliação e pudéssemos ser como a luz da alvorada, pudéssemos brilhar cada vez mais para o louvor e para a glória dEle. Salomão entendeu o recado do seu pai, tanto que ele deixou um recado de Deus pelo Espírito Santo no verso 18.
Olha aí, Provérbios 4:18, verso 19, agora melhor dizendo. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem que estão tropeçando. Meu filho, verso 20, escute o que lhes digo. Preste atenção às minhas palavras. Você quer brilhar como a luz da alvorada? Preste atenção nas palavras que Deus te diz nesta manhã. Tenha uma vida de reconciliação. Não viva longe de Deus. Aproxime-se do Senhor. Não estou te chamando para uma religiosidade, não é isso. Não estou te chamando para ser membro de uma igreja. Eu estou te chamando para experimentar a reconciliação de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Porque através dessa reconciliação, você exercerá o ministério da reconciliação, a começar dentro da sua casa. Eu quero encerrar perguntando, será que as esposas aqui presentes já perdoaram seus esposos pelo que eles falaram ou fizeram? Será que nós perdoamos nossos filhos por alguma coisa que eles falaram ou fizeram? Será que já perdoamos nossos familiares que nos feriram um dia, ou um irmão em Cristo que falou algo que nos magoou? Será que há alguém que nesta manhã que está magoado com seu pai ou com sua mãe, e você sabe que tem que perdoar, mas você não consegue perdoar? De repente você está magoado com a sua irmã, com seu irmão, com seu sogro ou com sua sogra, com seu cunhado ou com sua cunhada, com seu genro ou com sua nora. Você já se reconciliou com eles? Se não, pense nisso. Deus te deu o ministério da reconciliação. A atitude da reconciliação é prova de que nós não somos ímpios. Nós vivemos uma vida como a luz da aurora. Nós brilhamos à luz de Cristo. Nós não temos ódio, nós não temos vingança. Nós somos sacerdotes da reconciliação. É por isso que eu disse no início que um filho ou uma filha provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade ímpar nesta manhã. Papai, mamãe, filhos, pense nisso. A riqueza de uma casa não está nos quadros caros que você tem na sua parede. Não está nos arranjos sobre a sua mesa. Não estão nos móveis, propriedades ou carro que você possui. Não está em quantas faculdades você cursou. Não está em quantos amigos você conquistou. A riqueza de uma casa, querido papai, querida mamãe, queridos filhos, está em brilhar na sua vida a luz de Cristo para todos que vivem ao teu redor. Isso me fez lembrar de certa vez, numa noite muito chuvosa, um pai foi ao quarto do seu filho ver se ele estava coberto. E ele viu seu pequeno filho ajoelhado, orando a Deus: Papai do céu, torna-me um homem como meu pai. Aquele pai começou a chorar, entrou no quarto dele e começou de joelhos clamar a Deus: Deus, torna-me um homem que meu filho quer que eu seja. Eu não sou tudo isso, Deus, mas obrigado porque meu filho viu em mim um homem digno, um homem temente a Ti, um homem segundo o Teu coração. Antes de morrer, Davi deixou lições preciosas para Salomão. Mas eu não quero que nós, pais, só venhamos ter o afago dos nossos filhos quando estivermos morrendo. Possamos nesta manhã dizer: a vereda do papai é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Você, papai, quer ser como esta vereda do justo, brilhar a presença de Jesus. Você, filho, quer brilhar também a presença de Jesus, ter um futuro brilhante, abençoado. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Nesta manhã que vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos relembrar desse período em que Deus nos deu a reconciliação em Cristo. Deus está te chamando para exercer a reconciliação na sua casa. Eu convido a todos a ficarem em pé. E sem demora, eu quero te convidar em nome de Jesus. Talvez você, papai, esteja tão desgastado com tudo que tem acontecido na sua casa. Você está com um casamento desgastado. Você está chateado com seus filhos. Você está chateado com tudo que está acontecendo na sua família. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Diga: Senhor,
Eu quero ser um homem, uma mulher, alguém que seja exemplo para a minha geração, que orienta, que discipline e que mostre para eles que a coisa mais importante é estar perto de Ti e nunca longe de Ti. Se você quer fazer isso pela sua geração, comece em você, para que você seja esta luz da alvorada. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero chamar você a sair do seu lugar e vir à frente e dizer: Senhor, aqui estou. Eu quero, Senhor, eu quero ser um instrumento das Tuas mãos para que a minha casa seja bendita, para que a minha geração seja bendita, para que a minha família possa ser vista por todos como um povo que vive o ministério da reconciliação. Se Deus fala ao teu coração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Diga: Senhor, quero ser um pai melhor, quero ser uma mãe melhor. Pai, eu quero ser um filho, uma filha melhor. Eu quero honrar meus pais enquanto eles ainda estão vivos e dizer para eles o quanto eu amo e agradeço pelas suas disciplinas. Você pode nesse momento vir à frente e dizer: abençoe a vida do meu pai. Amanhã talvez você não poderá fazer isso mais, porque eles não estarão mais aqui. O tempo está passando, o seu papai, a sua mamãe estão aqui, seus filhos estão aqui. Se você precisa gerar perdão, este é o momento de reconciliação. Se Deus fala ao teu coração, então vem aqui à frente. Você, papai, você, mamãe, você, filho, eu quero orar por você. Alguém? Pode vir, não tenha vergonha. É a sua família, é a sua geração, são os seus sonhos. Por tudo que você tem lutado, por tudo que você já trabalhou até hoje, para dar uma boa casa, um bom estudo, um futuro para os seus filhos. Parabéns por isso. Mas o que eles mais precisam é ver em você um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém que exerce por excelência o ministério da reconciliação, que sabe amar, perdoar, viver perto de Deus. Deus quer mudar a história da sua família nesta manhã. Então você pode vir aqui. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Obrigado, Jesus, por esta manhã tão especial. Obrigado a Deus porque Davi pôde acertar como pai no final da vida dele e levar para o coração de Salomão palavras e também exemplos de um homem que de fato era segundo o teu coração. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ser pais segundo o teu coração, mães segundo o teu coração, filhos segundo o teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ganhar os nossos filhos não só com palavras, mas com o nosso exemplo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos disciplinadores com amor, orientadores dentro da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai, que possamos mostrar para a nossa geração que longe de Ti não há vida, longe de Ti não há esperança, que nossos filhos possam amar e estar sempre perto do Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida que veio aqui à frente. Que o Senhor conceda a cada um, ó Deus, a alegria de desfrutar os resultados desse ministério da reconciliação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus e nos deu esse ministério. Que todos possam ver em nós, Senhor, o reflexo da luz de Cristo em cada momento da nossa vida. Eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, que toda ação do mal sobre as famílias caiam por terra agora, em nome de Jesus, para que as famílias possam sair daqui, Senhor, fortalecidas, cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito Santo, cheios do poder, cheios, ó Deus, de autoridade para exercerem esse ministério da reconciliação. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Eu peço estas bênçãos, Senhor, e oro como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém.
Dê um abraço a quem está do seu lado, diga: Deus abençoe sua vida. Você é muito especial para Deus. Você é muito especial para mim. Amém? Pode sair do seu lugar, dê esse abraço. Quero convidar os nossos amados diáconos, diaconisas, para virem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Convido todos os diáconos, diaconisas para virem aqui à frente. E quero pedir a todos os papais, acabando o momento da ceia do Senhor, não vá embora, que nós temos ainda algo especial para fechar o culto desta manhã. Então eu peço a todos que estejam aqui e não saiam. Nós vamos ainda ter um momento muito especial que os nossos filhos prepararam para cada papai. A igreja pode se assentar. Eu convido os diáconos, diaconisas para vir aqui. E convido a igreja a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Esse é o texto que nós trabalhamos sempre neste momento. 1 Coríntios 11, 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Feche os seus olhos. Este é o seu momento com Deus. Este é o seu momento de conversar com aquele que nos deu o ministério da reconciliação. Fale com Deus aquilo que tem magoado o teu coração, que você precisa gerar perdão ou pedir perdão. Talvez um erro que você tenha cometido, um pecado que você não consegue abandonar. Peça perdão ao Senhor e abandone este pecado. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o perdão pelo teu sangue derramado naquela cruz. Neste momento tão santo na vida da tua igreja, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu o ministério da reconciliação. Obrigado porque o Senhor primeiro nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue de Cristo. Cada oração feita aqui neste lugar, Senhor, atende a nossa oração. Reconhecemos que o Senhor é um Deus misericordioso, perdoador. Que este momento seja um momento de comunhão, momento de perdão, momento de gratidão, momento de adoração. Aceite, ó Deus, fazemos de coração, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Você que nos visita e é membro de alguma igreja evangélica, é batizado, está em comunhão, você pode participar conosco também neste momento. Que Deus abençoe a vida de todos que nos visitam. Mas se você não é batizado, você não é membro de uma igreja evangélica, então não participe, porque você precisa passar por esse processo para entender o porquê de participar da ceia do Senhor. É lembrar que aqui são elementos que não vão mudar a sua vida. O momento que é santo, aqui é um pão, aqui é um suco de uva, que nos traz a memória do que Cristo fez na cruz por nós. Então participe conosco. Para facilitar os nossos diáconos, eu peço aos irmãos que quando eles forem, podem ficar em pé, que vão facilitar a distribuição dos cálices e do pão. O fronte ensanguentado
espinhos coroada, com ódio e com furor, tão glorioso outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, que afronta escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não sorri, não resplende, já não tem luz nem cor. Oh, crime inominável, fazer anuviar. Oh, brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti temente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Ser meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, ao ver que ao lado estás. Eu me unirei contigo e vou dormir em paz. Algum irmão ficou sem receber os elementos? Levante-me suas mãos, creio que todos receberam. Na galeria, todos receberam. Vamos adorar o Senhor enquanto os diáconos podem voltar.
cruz é por uma coroa. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, participemos do pão. Convido o diácono, irmão Felipe, agradeço ao Senhor pelo corpo de Cristo na cruz em nosso lugar. Amado Deus, estamos nesse momento aqui, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor não poupou seu Filho Jesus Cristo por amor a nós. Reconhecemos, ó Pai, que não somos merecedores, mas o Teu amor nos constrange, ó Pai. O Teu amor que excede todo o nosso entendimento, entregou o Teu Filho Jesus para morrer por nós. Muito obrigado, ó Pai. E nesse momento, em memória do sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos aqui, ó Pai, comendo do pão e bebendo do cálice. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. O texto continua dizendo da mesma forma: depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, louvando pela unidade que temos como Igreja de Cristo, pelo sangue, nós somos um no Senhor. Participemos do cálice. Deus, muito obrigado. Teu sangue derramado na cruz é passaporte para uma nova vida. Obrigado porque pelo Teu sangue derramado naquela cruz, hoje nós temos experimentado em nossas vidas que fomos reconciliados contigo por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que não só o Senhor nos reconciliou, mas nos deu o privilégio de exercer o ministério da reconciliação. Abençoe, ó Deus, a vida de cada pessoa aqui neste momento. Que esse Dia dos Pais seja um dia abençoado por Ti e que possamos sair daqui, ó Deus, com os corações cheios da Tua presença e desejosos para vivermos segundo o Teu coração. Obrigado pela juventude desta igreja, pelos adolescentes, por todos os irmãos que compõem esta linda família. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, desejando que o Teu grande amor, amor de Deus, amor incondicional, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a consolação do Teu Santo e Divino Espírito esteja com Teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e sempre. Amém. Quero convidar agora os programas especiais que virão à frente. Papai, aguarde um pouquinho, nós temos algo muito especial ainda para dizer a vocês, em nome de Jesus. Meu pai é forte. Ele me protege quando eu tenho medo. Herói. Quando eu choro, continue fortalecendo cada pai, dando sabedoria para liderar sua família nos caminhos do Senhor. E o Departamento Infantil preparou uma homenagem para os pais.
Eu vou pedir que solte o vídeo só depois que as crianças estiverem formadas aqui, tá bom? Meu pai é forte. Ele me protege quando eu tenho medo. Herói. Quando eu choro, ele me abraça. O colo do meu pai dá segurança. Meu pai é provedor. Ele sabe tudo que eu preciso. Ele não me deixa faltar nada. Meu pai me ama. Ele me ouve. Ele me entende e luta por mim. O colo do meu pai me dá segurança. Mas sabe de uma coisa, papai? Você também tem um pai que cuida de você. Ele deu seu filho Jesus para morrer por nós. Então, papai! Você não precisa ser forte o tempo todo, papai. Você também pode ter medo, pois o Senhor te protege. Ele é o herói que você precisa. Por isso, você